os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais. Faltando pouco menos de 2 semanas para as eleições, o ministro Dias Toffoli afirmou que os debates fazem parte da democracia e que o protagonista tem que ser o povo. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 tem direito de retirar os valores depositados no fundo. Nós temos alguns direitos na Constituição e certo. Um deles é de dispor sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa autonomia. Olá, boa noite. Boa noite. Quinta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a julgar hoje recursos sobre a regra que determina que os partidos políticos devem destinar 30% dos recursos do fundo partidário para candidaturas de mulheres. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse recurso é da Câmara dos Deputados. O principal pedido da Câmara é que o Supremo module os efeitos, ou seja, decida a partir de quando passa a valer essa regra que obriga os partidos a destinarem 30% dos recursos do fundo partidário para a campanha de candidatas mulheres. Lembrando que essa determinação, ou seja, esse percentual mínimo de 30%, foi decidido durante o julgamento de uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal no mês de março deste ano. Inicialmente, na sessão de hoje, os ministros debateram se o plenário deveria julgar este recurso. Isso porque essa decisão de março ainda não foi publicada no Diário da Justiça e a Câmara, então, não poderia ter entrado com este recurso. Por maioria, os ministros entenderam que não estão aí, então, presentes os requisitos para julgar o mérito desse recurso, mas decidiram analisar a modulação, como vamos ver na reportagem. Até o momento, 7 ministros votaram para que a decisão sobre os 30% dos recursos do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais de mulheres possam valer para as eleições deste ano. Os partidos teriam, então, que repassar as verbas residuais de anos anteriores. Os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018. Ou seja, proponho assentar a compreensão de que os recursos devam ir integralmente para as campanhas femininas, como já fazia parte da reflexão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Não há o prejuízo dos 30% e o que a Câmara pedia, e agora foi de ofício também aderido pelo ministro Fachin, foi exatamente todos aqueles valores que ficaram depositados já relacionados a isso e ainda não eram distribuídos, que agora possam ser distribuídos. Eu voto no sentido de acompanhar o eminente relator, ou seja, modulando os efeitos conforme sugerido por sua excelência. E registro que já votei no sentido da possibilidade da modulação em precedente de minha relatoria, que foi julgado neste plenário de ofício. Ou seja, há precedentes com a devida vênia em relação à possibilidade de, mesmo sem pedido, nós modularmos os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. E o ministro Ricardo Lewandowski chamou ainda a atenção de outro ponto sobre recursos para campanhas de candidatas. Aqueles 5% que servem exatamente para estimular, via propaganda, a participação das mulheres, não devem ser incluídos naquela verba para o financiamento das campanhas que nós aprovamos
aprovamos e consideramos que deve atingir o montante de 30%, sob pena, insisto, como disse, então, durante o julgamento do Merdadi, nós darmos com a mão e tirarmos com a outra. O julgamento foi suspenso para esperar os votos dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, não presentes na sessão, para decidir a partir de quando a determinação do Supremo passa a valer. São necessários pelo menos 8 votos. Em outro processo, a ministra Rosa Weber considerou que cabe à Justiça do Trabalho autorizar pedidos de trabalho infantil, inclusive o artístico e o ligado aos esportes. A ministra tinha pedido vista e hoje disse que uma das exceções é para os casos de participação em espetáculos. Não se cuida, com todo o respeito às compreensões contrárias, de pedido de autorização para a criança se apresentar em eventos artísticos, como, por exemplo, um festival de música ou de dança ou um concurso de beleza. Há muitos pedidos também nessa linha. Não se trata disso, segundo as recomendações. São as empresas contratantes da força de trabalho das crianças e adolescentes, empregadoras ou tomadoras dos serviços do artista mirim, que requerem autorização para o trabalho infantil para, por exemplo, trabalhar numa novela. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui, tem outras informações da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Nesse caso que terminou agora da nossa matéria com a ministra Rosa Weber, ela foi a única a divergir, né, Karina? Agora, os ministros acabaram confirmando a liminar. A liminar que já havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio em sessão anterior, já que hoje a retomada desse julgamento para se decidir se deferia ou não a medida cautelar, veio com o voto vista da ministra Rosa Weber. Mas a ministra Rosa, ela fazia uma diferenciação entre autorização para o trabalho infantil e autorização para participação em atividades artísticas de adolescentes e crianças. E nesse ponto, com relação ao trabalho, ela entendia que a competência deveria ser da Justiça do Trabalho, mas ela acabava indeferindo a medida cautelar por entender que os atos atacados não teria qualquer tipo de inconstitucionalidade, já que os atos conjuntos, tanto do Poder Judiciário e Ministério Público, tanto de São Paulo como do Mato Grosso, atribuíram à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar esses pedidos de autorização. Mas não foi esse o entendimento que prevaleceu na Corte após o julgamento, após o voto da ministra Rosa Weber. A maioria acabou seguindo o ministro Marco Aurélio, que entenderam que é preciso que a Justiça especializada em criança e adolescente, e, portanto, a Justiça comum, dentro de uma vara da infância e da adolescência, esteja apta para processar e julgar esses pedidos e não a Justiça do Trabalho. O ministro Alexandre de Moraes, quando proferiu seu voto, disse que a vara da infância e da juventude, ela vai analisar situações pré-contratuais e que a Justiça do Trabalho, de acordo com a Constituição, no artigo 114, estabelece quais são os casos que envolveriam relações de trabalho. O ministro disse, as situações aqui são anteriores à relação do trabalho e, portanto, tem que ser a Justiça comum, uma justiça especializada, própria para decidir essas questões envolvendo a proteção tanto da criança como do adolescente. E com isso, acabaram, então, deferindo a medida cautelar para voltar para a Justiça comum a matéria para esses pedidos de autorização, tanto para trabalho como participação. E logo em seguida, esse julgamento, os ministros iniciaram o julgamento de um recurso em uma ação rescisória contra uma decisão que havia sido proferida na primeira turma do Supremo, mas o julgamento não foi concluído. O ministro Luiz Roberto Barroso acabou pedindo vista e envolvia servidores da Universidade Federal de Minas Gerais. E depois ainda, os ministros acabaram iniciando um julgamento que promete ser retomado na próxima quarta-feira e que trata da responsabilidade civil da Prefeitura do Estado, da Prefeitura Municipal de São Paulo por omissão em razão de danos causados a determinadas vítimas em razão de uma explosão de uma casa de fogos de artifício. O principal argumento nesse recurso é que a Prefeitura Municipal teria se omitido na fiscalização e, ocorrendo a explosão, eles buscam nesse recurso que o Supremo verifique que houve uma responsabilidade do Estado e o dever de reparar e indenizar todas as vítimas. Tá ótimo, Karina. Obrigada, por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. A atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça foi um dos temas abordados hoje na entrevista que o presidente Dias Toffoli deu aos jornalistas. As eleições, aliás, também mereceram um destaque especial.
O encontro no Supremo Tribunal Federal reuniu jornalistas de diversas rádios. O ministro Dias Toffoli falou sobre o sistema penitenciário e políticas públicas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como o combate à violência doméstica contra a mulher. Faltando pouco menos de 2 semanas para as eleições, o ministro Dias Toffoli afirmou que os debates fazem parte da democracia e que o protagonista tem que ser o povo. No mês que vem, a Constituição Federal completa 30 anos. Uma sessão solene vai marcar a data. O ministro também destacou os avanços na parte social e o desenvolvimento do país nas últimas 3 décadas. O presidente também anunciou aos jornalistas uma reestruturação administrativa no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. No STF serão implementadas práticas internacionais e recomendadas pelo Tribunal de Contas da União no dia a dia de trabalho. Já no CNJ vai manter as políticas públicas criadas em outras gestões e fazer um levantamento sobre obras que estão paradas por decisões judiciais, além de procedimentos para que elas sejam retomadas. A atuação criminal do Ministério Público Brasileiro foi um dos temas debatidos hoje na Procuradoria-Geral da República em Brasília, durante um evento sobre o papel que o MPF tem representado no Brasil após a Constituição de 88. Durante o encontro, foi lançado o livro digital Desafios Contemporâneos do Sistema Acusatório. Com base em experiências de outros países, a publicação traz análise de procuradores da República sobre os desafios nos processos criminais no Brasil. Na abertura, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ressaltou a importância dos trabalhos da Associação Nacional dos Procuradores da República na conquista da independência do MPF em investigações. Essa semente plantada ao longo desses anos todos, de forma persistente, coerente e visionária pela Associação Nacional dos Procuradores da República, dá frutos hoje no sentido de que foi possível trabalhar com êxito nas diferentes operações Lava Jato, conseguir a punição de poderosos, fazer a lei valer para todos, porque com coragem e com os instrumentos jurídicos adequados, os procuradores da República hoje exercem com destemor, com coragem, com prontidão as suas atribuições constitucionais. E você vai ver a seguir que amanhã termina o prazo para sacar o PIS. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 tem direito de retirar os valores depositados no fundo. R$ 4,5 milhões de trabalhadores têm até amanhã para sacar a cota do PIS/PASEP. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público de 1971 até 1988. O governo estima que a liberação dos valores vai injetar cerca de 35 bilhões de reais na economia. Até esta sexta-feira, o pagamento das cotas do PIS/PASEP vai ser feito para contribuintes de todas as idades. O valor disponível para os beneficiários é de quase 6 bilhões de reais. Até o dia 28 de setembro agora, todas as pessoas mesmo abaixo de 60 anos e que tinham carteira registrada até 1988, que têm direito ao benefício, podem fazer o saque. Depois do prazo, o benefício volta a ficar disponível apenas para cotistas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez ou doentes graves e participantes do programa de benefício de prestação continuada. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 tem direito de retirar os valores depositados no fundo. Em um mês, a Caixa já pagou mais de 9 bilhões de reais. Mesmo assim, 4,5 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o benefício. Para os correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o depósito é automático. Já os outros correntistas precisam ir às agências bancárias para fazer o saque. Qualquer dinheiro é bem-vindo para o trabalhador, né? Ainda mais na situação econômica que a gente vive. É um dinheiro extra que certamente vai ajudar muitas famílias. Agora, é importante que o trabalhador busque logo esse dinheiro, porque a medida provisória prevê um prazo para que o trabalhador corra atrás desse direito. E se deixar passar esse prazo, ele perde o direito ao saque pelos benefícios da medida provisória.
Bom, para saber se você tem o direito a sacar o PIS/PASEP, basta acessar a página da Caixa na internet, que é o www.caixa.gov.br/cotas-PIS. Também dá para consultar o aplicativo Caixa Trabalhador ou no 0800 726 0207. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou o leilão dos bens do grupo ligado ao ex-prefeito de Belém e ex-senador do Pará, Dulcemar Gomes da Costa. Ele é acusado de ter coordenado um grande esquema de desvio de recursos públicos durante o tempo em que ficou na prefeitura. Avaliados em mais de 13 milhões de reais, os bens foram apreendidos em 2017 durante a Operação Forte do Castelo, que resultou na prisão de Dulcemar Costa e outras 8 pessoas acusadas de corrupção. Dulcemar foi prefeito de Belém por 2 mandatos, de 2005 a 2012. Na época, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por vários crimes, como desvio de dinheiro público. Atualmente, o ex-prefeito responde a 19 processos só na Justiça Federal. O valor arrecadado com a venda dos bens ficará depositado em juízo e será devolvido aos cofres públicos. Debater o esporte como atividade profissional, incluindo direitos e deveres de atletas e clubes. Foi esse o objetivo de uma série de palestras promovidas hoje no Tribunal Superior do Trabalho. Além de ministros do TST, participaram do encontro ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Representantes de diferentes esferas do Poder Judiciário participaram no Tribunal Superior do Trabalho do seminário O Desporto que os Tribunais Superiores Praticam, promovido pela Academia Nacional de Direito Desportivo em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho. O seminário debateu o papel da Justiça como mediadora da relação entre clubes e atletas. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, destacou a importância do tribunal ouvir diferentes representantes do Poder Judiciário, em um momento em que um grande número de ações envolvendo a justiça desportiva são julgadas pela Corte Trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão destinado a uniformizar a jurisprudência trabalhista. Então, é um grande evento para estudar o direito desportivo e saber como o Tribunal Superior do Trabalho está enfrentando essa questão nesse segmento do direito e do conhecimento. A intenção, evidentemente, é debater, trazer o direito desportivo para os tribunais trabalhistas, mas também fazer com que os outros tribunais, as outras cortes superiores, também debatam conosco o direito desportivo, que é um direito que encerra todas as ciências jurídicas. Também foram abordadas questões como a concessão de habeas corpus, o cumprimento de execuções trabalhistas e questões de ordem tributária no mundo do esporte. A abertura oficial do encontro contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Palestrante da mesa de abertura, o ministro Gilmar Mendes, do STF, destacou a autonomia do direito desportivo garantida pela Constituição de 1988 e, posteriormente, com os direitos garantidos aos atletas a partir da Lei Pelé. Acho que é extremamente importante que nós tratemos disso do ponto de vista profissional, porque o futebol se profissionalizou, né, e outros esportes também tendem a isso. Ao mesmo tempo também que a legislação seja condizente com a realidade internacional. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial do juiz Luiz Lanfredi, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ. Ele fala das estratégias do Conselho para melhorar o sistema. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça discutem a importância da mediação para dar mais agilidade à justiça. O conselheiro Henrique Ávila é reconduzido ao cargo no CNJ. Você vai ver ainda as notícias do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais pelo Brasil. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E daqui a pouco, o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Nós temos alguns direitos na Constituição, e certo. Um deles é de dispor sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa autonomia.
Esta quinta-feira marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos, atitude que nos últimos anos tem salvado a vida de milhares de brasileiros. Nós vamos mostrar agora histórias de pessoas que receberam um novo órgão e os avanços na legislação quando o assunto é transplante. Álvaro e Elaine, em comum uma história de luta pela vida e transplantes que marcaram um recomeço. O aposentado precisou de um rim em 1988 e encontrou no pai o doador. A Elaine precisou de um novo coração depois de saber que estava com a doença de Chagas, que provoca insuficiência cardíaca. Conseguiu o órgão em 2015. Hoje leva uma vida normal. Você estando em prioridade nacional, é o primeiro órgão do Brasil, independente do lugar que seja. Ele fosse compatível, ele viria para mim. E aí foi isso que aconteceu. A regulamentação da doação de órgãos veio em 1997. Com a Lei 9.434, mas a base para a criação das normas legais está na Constituição Federal de 1988, que garante o direito à vida. A legislação criou o Sistema Nacional de Transplantes, os comitês estaduais e distritais e deu segurança aos doadores. Com a Constituição, com as garantias estabelecidas pela própria Constituição, a principal delas o direito à vida, aí sim nós tivemos a regulamentação do serviço de transplante, em 1997, com regulamentação pós em 2017, e tivemos a criação também do SNT, o Serviço Nacional de Transplante, o responsável, o órgão do Ministério da Saúde, responsável por estar regulamentando, estabelecendo e criando comitês estaduais e municipais, distritais, no caso do Distrito Federal, para que esse serviço ele seja regulado, fiscalizado e implementado de forma a acessar a toda a população brasileira. Um dos hospitais com maior número absoluto de transplantes no país é o Instituto de Cardiologia de Brasília. A médica superintendente do hospital destaca os avanços na lei e a evolução logística. Hoje, a Força Aérea Brasileira disponibiliza aviões para fazer o transporte de órgãos em todo o território nacional. Segundo ela, 40% dos transplantes feitos no Instituto são de órgãos que vêm de outros estados. Hoje, com a logística do transporte aéreo, a gente consegue captar muito a distância e a gente pode considerar que aproximadamente 40% dos transplantes que a gente realiza em Brasília foram captação à distância. Então, para nós, isso é extremamente significativo. Mas para o advogado há um ponto que ainda merece atenção. Segundo ele, a vontade dos doadores precisa ser respeitada para atender as pessoas que estão na fila de espera por um órgão. Nós temos alguns direitos na Constituição e certo. Um deles é de dispor sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa autonomia. Então, eu acho que essa autonomia também ela deveria ser respeitada pós-morte e como uma forma de desburocratização e abrir a possibilidade de maior quantidade de doadores. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje uma comitiva da Indonésia que veio conhecer os detalhes do nosso processo eleitoral. Olhos atentos, câmeras a postos e muitas perguntas. Parlamentares e assessores, acompanhados de jornalistas da Indonésia, tiraram dúvidas sobre logística, segurança, custos e tudo o que envolve uma votação informatizada como a existente no Brasil. O vice-presidente da Câmara de Representantes, o deputado Fahri Hamzah, afirmou ter ficado impressionado com a magnitude do sistema eleitoral brasileiro. Apesar da distância geográfica e das diferenças culturais, os dois países têm muitos aspectos em comum, a começar pelo tamanho da população. A Indonésia tem aproximadamente 250 milhões de habitantes, o Brasil, 208 milhões. São democracias representativas, adotam o presidencialismo e um modelo parecido de parlamento bicameral. Essa visita serve como troca de experiências. A Indonésia planeja substituir o voto em papel pela votação eletrônica, assim como nós fizemos há 22 anos. Em 2019, os indonésios vão às urnas escolher os parlamentares e o próximo presidente. O deputado Fahri Hamzah explicou que não há tempo hábil para implantar a votação informatizada. Mas nas eleições seguintes, em 2024, o voto eletrônico já deve estar em funcionamento. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Janino, apresentou à urna brasileira a delegação composta por 22 pessoas. Há uma coincidência entre os desafios que temos no Brasil com relação aos desafios que eles encontram lá.
E, por outro lado, saem bastante admirados com a evolução do nosso processo eleitoral durante esses 22 anos, onde nós saímos da cédula de papel, com todos os problemas que vinham da intervenção humana, com a implementação da tecnologia. Além de conhecer o sistema brasileiro de votação eletrônica, a delegação da Indonésia acompanhou o início da sessão plenária do TSE. Registro a nossa honra com a presença da delegação da República da Indonésia, que nos visita em missão de cooperação eleitoral. Assim como tem feito há mais de 2 décadas, este Tribunal Superior permanece à disposição da comunidade internacional, em especial dos países em desenvolvimento, para intercâmbio de boas práticas e transferência de conhecimentos na área eleitoral. E vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda, conta pra gente quais são as últimas de hoje. Boa noite. Oi, William, boa noite, Érica, boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Celso de Mello, julgou inviável reclamação contra o TRE do Ceará, que validou regras do fundo eleitoral. A ação foi ajuizada pelo candidato a deputado federal pelo PSOL, Edmilson Barbosa, que buscava a redistribuição de valores para a campanha eleitoral. E a Justiça Federal tornou réu 33 pessoas acusadas de envolvimento em fraudes nas obras da Rodoanel Sul e no sistema viário da capital paulista. Segundo o Ministério Público, entre 2004 e 2005 foi formado um cartel para eliminar concorrência nos preços para execução dos serviços. E amanhã será realizada no STF audiência pública para discutir a viabilidade de transferência de controle acionário de estatais. O evento, que contará com 39 participantes, está marcado para começar a partir das 9 horas da manhã na sala de sessões da primeira turma. Você em casa, para rever alguma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Antes de encerrar, gostaríamos de convidar você a acompanhar toda a programação da TV Justiça, site e redes sociais durante o mês de outubro. A partir da próxima segunda-feira, a comunicação do Judiciário vai contar com uma nova identidade visual em todos os campos. E tem um motivo. Os 30 anos da Constituição Federal. Pois é, na telinha e em nossos canais da internet, você vai contar com reportagens especiais, enquetes, entrevistas, participação dos telespectadores. Tudo para lembrar a importância da Carta Magna na vida do cidadão brasileiro. Olha só o que vem por aí. A Constituição Federal completa 30 anos. E durante todo o mês de outubro, você vai conhecer como ela influencia o seu dia a dia. Site, redes sociais, TV e rádio. Juntos em uma ação inédita. Participe! Compartilhe essa ideia. 30 anos da Constituição Federal Brasileira. É isso aí. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. E até amanhã.